Olá, eu sou Lorena, boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas, o quarto livro da série especial Vestibular UNEB. Dessa vez, eu vou conversar com a professora Viviane Marcelina sobre o livro Além de Estar, que é um livro de poesia da Helena Parente Cunha e é uma das obras cobradas no vestibular da Universidade do Estado da Bahia. Vivi, seja bem-vinda depois da vinheta. Olá, boa tarde. Então, boa tarde, Lori. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, por compartilhar com você dessa sua iniciativa muito legal e muito plausível, né? Esse é o clube inteiro, já é um projeto, essa iniciativa incrível. E eu acho que essa parte de trabalhar os livros, né, e todo o conteúdo que cai no vestibular da UNEB é também muito importante para os estudantes que não têm acesso a esse conteúdo, né? Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada, Vi. Vivi foi professora do pré-vestibular voltado especialmente para estudantes de escola pública, estudantes negros. Vivi, fala um pouquinho para mim, para a gente, né? Por favor, se apresenta. Eu estou te apresentando porque eu sei que você tem vergonha. Formada em Letras Vernáculas na UNEB. Junto comigo, fomos da mesma turma, mas se apresente. Então, meu nome é Viviane, nós somos filhas da UNEB, porque a gente que acabou fazendo a graduação juntas, depois o mestrado na UNEB também, e falar um pouquinho assim da minha história, né, como estudante de escola pública, e que a gente alcançou, né, uma vaga na universidade pública, e isso é importante a gente falar, porque se a gente chegou, os outros também podem chegar. Então, é bom a gente mostrar que é possível, que a gente é capaz e que essa vaga tem que ser nossa, né? Então, é um lugar que a gente precisa ocupar. E aí eu fui professora também de um projeto social que trabalhava com pré-vestibular, né, para a comunidade, para esses estudantes também de escola pública. E foi muito bom para mim, porque eu fui aluna desse projeto e depois eu pude voltar e ensinar e contribuir com o meu conhecimento. E foi muito bom, porque a gente está nos dois lados, né? Quanto aluna, depois como professora, colaborando na parte da literatura, com as obras também do vestibular da UNEB e da UFBA. E o Quilombo foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque a gente estava ali para poder também contribuir com eles e aprender também, né? Então, foi muito bom. Quilombo do Urubu. Isso, Quilombo do Urubu. É um curso de pré-vestibular em Cajazeiras, né? E é sempre bom a gente falar que lá os estudantes dão essa oportunidade, né? A coordenação, eles têm acesso a essas vagas e eles também dão oportunidade para que os outros possam também estar lá ajudando e contribuindo como puder, né? Seja como no conselho, na organização, ajudando o pessoal, que são os estudantes também ali das escolas de Cajazeiras, né? Ou até que já concluíram há muito tempo e estão voltando agora para fazer o vestibular, também podem, né, fazer parte dessa instituição, que fica na Casa do Sol, na Cajazeira 5 também. É bem legal lá. Cajazeiras é um bairro muito enorme de Salvador. Tem muita gente, tem muita coisa, muito rico. Então, é muito rico, mas fica distante do centro, né? Da capital. Sim. Então, é muito importante ter esses movimentos lá também para descentralizar as produções culturais. E que a gente sabe que muitas vezes a dificuldade, né, Lori, do acesso que as pessoas têm à educação, que quando eu fiz mesmo, a gente procurava um pré-vestibular e era muito longe, a gente não teria condições de sair de Cajazeiras, morando em Cajazeiras, para ir para um pré-vestibular que fosse no centro ali, né, na região da Lapa ou em outro lugar. Então, já seria uma dificuldade para poder estudar, né? Já seria ali E tendo ali o curso pré-vestibular perto de casa, já foi assim, né? Maravilhoso, porque foi uma oportunidade de a gente ter acesso a um curso que capacitou para o vestibular e de qualidade. Então, isso é bom a gente mostrar que tem sim lugares bons, né? E a maioria dos meus colegas, todos ocuparam as vagas na UNEB, na UFBA, então a gente sabe que dá resultado, né? Vivi, a gente combinou de falar, né, aqui nesse vídeo sobre Além de Estar, e você que já deu aula do livro,
Bora conversar um pouquinho sobre. No primeiro vídeo do especial, eu mostrei na prova que tinham 2 poesias da Helena. Eu separei mais aquela prova também para mostrar novamente e uma outra prova de 2017 para poder trazer aqui para ilustrar também como são cobradas essas poesias. Mas antes disso, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a obra. A ideia desse vídeo é fazer um apanhado geral, né, sobre a obra, um resumo da obra, o que é que ela trabalha, porque isso pode ajudar na hora de responder as questões. Sim, então, Lori, primeiro, acho que um ponto importante para a gente destacar é a importância dessas obras no vestibular da UNEB, né? Então, uma coisa que eu acho bem legal é que, assim, a UNEB, ela busca trazer esses autores baianos, né, para a prova, porque é uma forma de identificação ali, da identidade, da nossa cultura, e isso é muito, muito bom, porque poderia ser qualquer outra obra da literatura, mas acho que a prova da UNEB, especificamente, ela traz esses escritores baianos para poder mostrar um pouco desse contexto cultural, trazer um pouco a realidade da Bahia, né, do cotidiano, que muitas vezes passa despercebido por nós que moramos na cidade e que nem sempre a gente pode ter essa visão, né? Então, acho muito legal quando a gente vê uma prova de vestibular de universidade pública trazendo esse contexto da cidade, né, da Bahia em si. Então, é o que acontece na obra de Helena Parente Cunha, né? Ela é escritora baiana, é um dos nomes, né, da crítica literária, a nossa autora, e acho isso muito, muito legal, né? Eu tive a oportunidade de ver uma entrevista, um vídeo, em que ela fala sobre essa questão de se encontrar na literatura, né? Que é muitas vezes o que o autor, o que a literatura permite. E na obra de Helena Parente Cunha, que é essa obra Além de Estar, ela traz nas poesias um pouco da identidade feminina, da mulher, né? De poder dar a voz à poesia, uma mulher, uma escritora, e que muitas vezes a gente estava sempre se perguntando, né? O que é que o autor quis dizer com isso? E às vezes eles falam assim, a gente só quer mostrar o sentimento, quer trazer a poesia, o lírico e dar voz a essa mulher feminina. Então esse é um dos objetivos de Helena na obra Além de Estar. Então, na obra, né, no livro, a autora ela traz muito essa questão da poesia como representação da modernidade, né? Então, ela traz muito essa questão da mulher, dando a voz à mulher, e também traz muito essa questão da condição humana, da pessoa quanto à condição humana, traz essa reflexão sobre esse contexto do viver, né? Da relação do lírico com a realidade ali meio pessoal, meio de como o humano ele se enxerga, né? Então, ela traz muito essa relação da realidade e da ficção ao mesmo tempo, né? Uma perfeição incrível, ela consegue trazer essa relação. Tem a questão da fragmentação, né? Que ela sempre coloca ali a questão de fragmentos, e a gente, como perceber isso? Nos versos, a gente pode ir percebendo como está ali fragmentado, mas ao mesmo tempo traz muito da poesia e da voz, né? Como se alguém quisesse falar. E nessa condição, a poesia permite que a gente fale muito além do que está apenas ali no verso. Então, é uma sensibilidade muito boa que a literatura permite, né? Sim, a poesia acaba transcendendo. Isso aí que vocês estão entendendo? Transcende o texto. Como eu falei no primeiro vídeo aqui do especial, acaba que a poesia permite que a gente viaje, tenha 1000 interpretações. Você lê agora, amanhã você já lê de outra forma. Então, por isso é bom a gente ler primeiro as questões para ver o que está pedindo, porque a gente pode ter um enviesamento aí de interpretação, se a gente primeiro lê a poesia e depois for ver o que é que está pedindo, né? A gente já vai ler com um pensamento e às vezes a gente no estresse não consegue desassociar o que a gente pensou primeiro. Isso. A gente separou aqui uma poesia da Helena Parente Cunha para poder ler, para ilustrar, para quem está assistindo. Aqui, Além de Estar. Você quer ler ou você quer que eu leia? Você escolhe. Você quer ler? Leia, a gente comenta. Pronto, pode ser. Então, Além de Estar. Vesti-me com a luz pendida nas espumas que mais brancas, nas ondas que mais ondas, descontei o meu ficar.
Nas pedras depois das pedras, meu deixar-me por deixar. Nos azuis, de mais que azul, meu estar-me aonde estar. Que bonito! E é incrível como ela coloca, assim, se a gente perceber, né? Como ela coloca, é apenas eu, é o eu querendo falar ali, né? O meu estar além de estar. Então, vai muito além do que a gente, de uma interpretação muito fechada, né? É muito incrível, assim, como ela consegue ir além da palavra. Então, é apenas o falar, né? Eu quero dar voz ao meu eu, ao feminino. Isso é muito, e é muito algo da poesia, né? É muito específico da poesia. Uma questão que a gente pode trazer é na questão da questão, né? Na hora da prova, que a gente fica ali preocupada com o texto, presa ali com o que será que quer dizer nessa poesia. E aí a gente comentando, né? Que sempre lê o fragmento da questão, sempre lê a questão com bastante atenção, porque muitas vezes a resposta está ali. Essa prova aqui é de 2017. Tá bem espaçado, assim, porque, como eu falei, né, a última prova disponível da UNEB tá de 2018. Acho que Larissa falou que tem de 2019, mas eu não encontrei. Peguei a de 2017 para mostrar aqui essas questões. A questão 14 e 15. A questão 15 é uma questão de gramática, então aqui está falando de classe de palavras, a gente não vai entrar nisso aqui. Mas em relação à interpretação, a gente tem a questão 14, sobre os poemas é correto afirmar. Você pode pegar a prova, ler a questão, ler as afirmações, e aí depois você partir para as poesias. Cecília Meirelles, como eu já expliquei também em outros vídeos, a gente vai ver aqui a referência, aqui embaixo tá com a letra menorzinha, então esse texto aqui é de Cecília Meirelles, e esse aqui do lado de Helena Parente Cunha, que é o livro, né, que é cobrado pela Universidade do Estado da Bahia. Então, retrato de Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles, muito bonito o poema também. E aí do lado, no texto B, a gente tem também retrato, mas da Helena Parente Cunha. De agora a 1000 horas, o meu retrato ainda estará aqui. Quem aparece onde pareço? Pouso de passagem na fotografia. Atrás do quadro que me contorna, desapareço. Quem comparece na própria face? Pouso de novo, me encontra pronta cada hora que 1000. De agora a 1000 horas, quem perece no meu retrato? Como Vivi falou, tem muitas perguntas, né, no texto da Helena. Você quer comentar, Vi? Então, e o engraçado, assim, né, o que são perguntas que há uma resposta, né? Assim, ela busca, é uma resposta interna ali, é aquela questão da identificação com o eu, né? E tanto a relação que dá entre o texto A e o texto B, quando eu for responder as questões, sempre buscar quais são as características que tem ali no texto A que complementa o texto B, quais são as diferenças também que tem um e que não tem o outro, porque aí há uma certa relação entre esses dois textos que vai estar na questão que você pode perceber quando lê o texto A e o texto B. Claro que na questão, como eles estão cobrando o livro de Helena, eles vão focar ali, né, no texto dela, mas que você pode ir pegando nas entrelinhas, né, essas perguntas, o que é que ela quer dizer, é uma interrogação, há uma resposta, né, específica, ou é uma resposta do próprio eu, da poesia, né? Então, comentando sobre essa questão, né, a questão 14 da prova de 2017, quero chamar a atenção para o caso da interpretação textual. Como eu, me citando novamente, no primeiro vídeo eu falei que é muito importante a interpretação textual, porque seja numa prova, numa questão de matemática, física, química, redação, português, gramática, né? Enfim, se você não interpreta corretamente, um detalhezinho pode te fazer errar
E aqui, a palavra-chave que eu vi nessa primeira questão aqui, nessa primeira possibilidade, é impessoalização, que ao uso da primeira pessoa, no poema de Cecília Meirelles, corresponde um processo de impessoalização no texto de Helena Parente. Se a gente está falando aqui, Vivi já falou, né? Helena Parente usa muito das suas poesias, ela mesma já deu entrevistas sobre isso, falando sobre si, sobre sua relação com a vida, sobre sua relação com o fato de ser mulher e tal. Então, a gente já sabe que um texto de Helena Cunha não é impessoal. E Cecília Meirelles fala muito sobre eu não tinha um rosto assim, nananana. Então, também não é impessoal. Então, só essa palavra aqui, impessoalização, já anula essa primeira questão. Vivi, você quer falar sobre a segunda afirmação? Então, posso, Lore. Na segunda, a gente tem aí aspectos bem importantes para poder a gente ver se corresponde, né? Aí tem assim, transformações físicas e emocionais decorrentes da passagem do tempo estão no texto de Cecília Meirelles. No texto de Helena Parente Cunha, aí vem infere-se permanências fixadas em fotografias apesar das transformações. Então, observe que nos dois textos tem essa questão, né? Que o primeiro texto que fala da questão do retrato, eu não tinha esse rosto, eu, assim, calma, assim, triste. Então, mostra uma passagem de tempo, né? Mostra a mudança em questão do tempo, o que também pode se perceber no texto de Helena Parente Cunha, né? Quando ela traz assim, de agora 1000 horas, o meu retrato ainda estará aqui. Quem aparece? Onde apareço? Onde pareço, né? Pouso de passagem na fotografia. Então, há uma relação de passado, de mudança, né? As duas vão relatando essas características bem específicas no texto. Então, aí poderia, né, deixar aí marcado como uma possível resposta também, né? Que corresponde, sim, aos dois textos. Isso, e no texto da Cecília tem essa questão das transformações físicas, né? Porque, deixa eu marcar aqui, eu faço prova assim, eu fico marcando coisas. E vai deixando do lado também, né? Olha, isso aqui pode ser, né? É uma alternativa que pode corresponder, sim. E marca lá, porque você vai eliminando as que realmente não poderia ser. Isso. Aí aqui, os trechos chaves, eu acho, nessa afirmação, né? Transformações físicas. A Cecília Meirelles fala, né? Eu não tinha, assim, esse rosto tão triste, magro, lábio amargo, enfim. E então tem essas transformações emocionais, físicas e emocionais também, né? Que ela fala triste e tal, decorrentes da passagem do tempo. E sim, no texto da Helena Parente, há essas permanências fixas na fotografia, porque ela diz: de agora a 1000 horas, o meu retrato ainda estará aqui. Então, independente de quanto tempo se passe, o retrato dela vai permanecer ali, apesar das transformações. Na terceira opção, eu vou falar mais rápido, porque para a gente não levar tanto tempo só nessa questão, né? Em ambos os textos, há projeções temporais que anunciam transformações situadas num futuro próximo. Aqui a gente tem algo que poderia ser real, né? Poderíamos marcar que há projeções temporais. Há projeções temporais. No de Helena Cunha. Sim. Mas aqui, transformações situadas num futuro próximo, os dois textos, não. Porque Cecília diz que ela não tinha, então ela tem agora. Sim, sim. E a gente dá aquela ideia de retrato, né, de fotografia, não é uma mudança muito de agora, né? É algo de passado, então já não dá essa ideia de futuro próximo mesmo. Uhum. Você quer ler, Vi, o quarto? E no texto de Cecília Meirelles, a interrogação final se relaciona com o passado. No texto de Helena Parente Cunha, a interrogação final se projeta para o futuro. Então, a gente vê aí já uma relação dos dois textos bem semelhantes, né? Então, há a ideia realmente de passado e dá aquela ideia de que a mudança aconteceu, né? Aquilo que se projeta no futuro. É como se a gente pegasse a nossa própria fotografia no passado, como a gente, né, era e como quem somos agora, né? Então, há essa relação muito próxima dos dois textos, com certeza. Uhum. Então, é uma questão também que corresponde ao texto A e ao texto B. Já marca como possível, né?
Depois a última você vai validar. Se não for, né? Então você já tem um gabarito da questão. É isso. Aqui no texto de Cecília Meirelles, a interrogação no final se relaciona com o passado, né? Em que espelho ficou perdida a minha face? Sim. Ela fala muito sobre, eu não era assim e tal. E no texto de Helena Parente, a interrogação final se projeta para o futuro. De agora a 1000 horas. Quem merece no meu retrato? Perfeito. Essa parte aqui, de agora a 1000 horas. Então, daqui a 1000 horas, quem merece no meu retrato? Sim. A última afirmação é, em ambos os textos, há referências a transformações ocorridas no passado que se refletem no presente. Aqui, essa quarta afirmativa já anula a quinta. E aí, se você vir aqui nas opções A2 e A4, você acha que é ok, que é verdade. Tem aqui a opção 2 e 4. 2 e 5 vai excluir o 4, então não. Aqui 1 a gente sabe que não é verdade. O 3 a gente sabe que não é verdade. 3 também. Então você vai anulando, né? Na hora de fazer a prova. Aqui o 3, não é. Anulo. Enfim, o 5 não é. Aqui também 5 e 1 não são. E aí, pronto, sobra qual? Peraí, deixa eu. Aqui 3 e 5, nada. Sobra o quê? 2. Então, você marca assim. Eu faço prova assim, né? Sim. Fazendo anotações, rabiscos e riscando também o que eu acho que não cabe. Fica aí a dica para quem vai fazer as provas de vestibular. A gente está falando da UNEB, mas essa dica também serve para o Enem. Então, para não nos estendermos tanto, né, nesse vídeo, a gente não vai mais comentar questões, mas eu acho que deu para vocês identificarem, né, entenderem mais ou menos algumas dicas e tal, como é que são cobrados esses textos, como é que são cobradas as poesias da Helena Parente Cunha nas provas da UNEB. E aqui a gente separou 2 poesias que estão na prova de 2018, só para vocês verem mesmo como são as estruturas e identificarem essas características que Vivi comentou, né, da questão de falar de si, de falar coisas muito pessoais. E Vivi, fique à vontade para ler. Solte a poeta que é em você. Tempo do fim. Agora estamos somente nus, entre a fumaça e o sangue, nus no arrepio do brilho que ainda treme, no ondular das tochas e dos punhais, chegar ao tempo nosso do fim. Achei sensual. Depois, mas virá o tempo da cicatriz e da cura das fraturas e das células renascidas. Saberemos recompor as 4 estações do ano e os prazos do zodíaco. Nos limites do chão e no ilimitado do além, estaremos ressurgidos para o afinal começo do começar. Algo que eu quero, antes da gente terminar, né, o vídeo, sinalizar também, que a gente conversou antes de começar a gravar, é que Helena Parente Cunha quebra aquele costume de escrever poesia rimada, né? A gente percebe que há algumas rimas, sim, em alguns textos dela, mas não são aquelas rimas amor, dor, paixão, emoção. Ela utiliza de palavras que acabam se casando, né? Enfim, combinando, mas mas tem outras poesias que nem tem rima, então pode ser que caia alguma questão sobre isso, né? Das poesias não serem rimadas, tem uma outra estrutura, assim. E aí fica a dica para vocês dessa informação também. Perfeito, Lore, bem lembrado, que para a gente não ficar preso a essa ideia de que há essa tradição na poesia e que ela vem dar uma ruptura aí, né? Vem mostrar uma diferença, né, nessa questão do tradicionalismo na poesia. E acho que é isso. Muito bem colocado. Muito obrigada, Vivi, pela participação. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero desejar boa sorte ao pessoal que vai prestar o vestibular, sucesso nessa caminhada, né? Para acompanhar os conteúdos aqui do canal, eu acho que vai ser muito legal, vai ser um conteúdo enriquecedor, que faz uma diferença enorme. Eu comentei com Laura que se eu tivesse acesso a esse conteúdo antes, tinha feito uma diferença enorme na minha vida.
não só na época do vestibular, né, do pré-vestibular, porque às vezes a gente não dá conta de ver tudo no pré-vestibular. É muita coisa para a gente conseguir acompanhar, então não dá tempo. E aí aqui no canal, né, você senta aqui 1 hora que você assiste ao vídeo, vai ser uma diferença, porque você vai pegando as dicas, né? Eu tenho acompanhado os outros vídeos da parte da redação e da parte da língua estrangeira. Para mim foi assim a minha cara, porque se eu tivesse tido essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento, a gente ganha, né? Ganha muito com isso. Então, acompanhem, assistam, compartilhem também, né, com outras pessoas que queiram ter esse conteúdo. E, Lore, parabéns de novo. Sucesso nessa caminhada sua aí, perfeita, lindona, que eu admiro muito. E é isso. Muito você obrigada. Faz a diferença, você precisa, uma onda, né? Você vai, me chama, e a gente chama o outro, e a gente vai criando uma filinha aí de pessoas querendo compartilhar e ajudar o outro também. Sim, afinal, eu acredito que conhecimento tem que ser compartilhado, né? Não adianta a gente aprender e guardar. O negócio é compartilhar mesmo. Muito obrigada, Vi. Depois eu quero te convidar para conversar aqui. Vou convidar ao vivo para que você não me diga não. Ai, meu Deus! Eu já estava nervosa só em gravar, imagine. Não, para falar sobre nossas experiências na iniciação científica, que é algo que eu percebo que tem gente que está na graduação que tem muita dúvida sobre iniciação científica, como fazer e tal. Acho que pode ser bacana também para a gente compartilhar. Ótimo, pode contar comigo. Já superei aqui o medo, a ansiedade, tremendo, mas deu certo. Muito obrigada, Vi. Eu só quero reforçar o que você falou, né? Por favor, compartilhem os vídeos, compartilhem os links, né? Para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, principalmente jovens de escolas públicas, jovens adultos, idosos, enfim, quem quiser fazer vestibular, principalmente quem está na escola pública, para que esse conteúdo chegue para eles. E se vocês quiserem apoiar o Passos Entre Linhas financeiramente, vocês podem acessar o catarse.me/Passos Entre Linhas e contribuir com a quantia que vocês quiserem. E dessa forma vocês nos ajudam muito a manter o projeto ativo, né, arcando com custos de internet, edição de vídeo, transporte, né, quando houver algum evento que a gente vá cobrir para compartilhar aqui. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo também. Até a próxima, obrigada, Vivi. Beijo, Lore, até o próximo. Obrigada, tchau, gente. Tchau.